A cada dia que passa, a verdade ela só se aproxima, ela não se afasta. As pessoas tentam tapar o sol com a peneira, a mídia tenta ridicularizar daqui e ali, mas aos poucos a mídia está voltando a falar um pouco mais sério sobre aquilo que não se pode explicar com a visão, com o óculos, com a lente da ciência convencional. Nós vamos abordar sobre várias coisas aqui envolvendo este mesmo assunto, sobre a mesma localidade aqui no Brasil, e em breve a verdade ela vai chocar muita gente que não estiver preparada. Quem já está lidando diariamente ou frequentemente com essa situação, e eu não estou falando de ufólogos, não estou falando de líderes espirituais, de religiosos, não, eu estou falando de gente comum que presenciou e presencia certos fenômenos. Essas pessoas já estão preparadas, já estão calejadas. Elas entendem o lado positivo da situação e ao mesmo tempo o perigo que está por trás disso também. Tá? Esse pessoal aí está completamente preparado. Aqueles que nunca viram de perto, mas que não negam as evidências e começam a despertar, também estão se preparando. Os outros, que são a grande maioria, vão se chocar com aquilo que está se aproximando. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho desse vídeo. Esse homem aí, aparentemente completamente cético, alguém que não acreditava em patavina nenhuma, ele teve uma experiência aí no momento que os caras da reportagem estavam passando lá pela localidade, encontraram ele nessa situação, alguém aparentemente cético e que de repente teve uma experiência sobrenatural. Eu vou mostrar para vocês aqui só um pouquinho da matéria e o resto dessa matéria nós vamos ouvir, tá? Por conta de direitos autorais, aquela coisa e tal. E a Record é meio chata com isso. Presta atenção. Olha o estado desse homem. Olha o estado desse homem, como ele tá. Diante de uma equipe de TV que estava passando e encontrou ele nessa situação. Homem em estado de choque. Não tô bem. Não tô bem, não. Não tô bem. Ele garante que acabou de testemunhar um fenômeno provocado por forças extraterrestres. Tudo bem que tem aquela cara sensacionalista, né, de matérias da Record, do Domingo Espetacular e tal, mas a Record fazendo sensacionalismo, ela acabou provando ou ajudando a comprovar casos ufológicos, como eu já mostrei aqui no canal em algumas situações. E quando a gente fala em espiritualidade, fenômeno paranormal, anjo, demônio, criatura mitológica, espíritos, tal, tudo isso engloba em uma única coisa chamada ufologia. Tudo. Por quê? Porque quando nós falamos de seres que não são humanos, ou que na concepção de algumas religiões já foram humanos, quando a gente fala de qualquer coisa que envolve o metafísico, que envolve algo de fora da Terra ou que não esteja dentro dos padrões que consideramos normais, nós estamos falando de ufologia. E ufologia não se trata somente de ET, de aquele ET padrão, de cabeçona, olho preto, baixinho, verdinho, cinza. Não. Tudo isso tem a ver com ufologia. Vida fora da Terra, vida além da Terra, vida além da vida como a conhecemos. Vamos continuar aqui um trecho da matéria, mas dessa vez, infelizmente, nós só vamos ouvir, tá? Para eu não tomar strike aqui, tá bom? Eu vou ouvindo aqui, parando e analisando com vocês. Ela saiu, o som. Ela só saiu. Ela só saiu. Estamos sozinhos no universo? ETs já estiveram em nosso planeta? Alienígenas estão nos observando? O que foi que aconteceu com esse homem? Você deve estar se perguntando. Bom, se ele contar a experiência dele, por exemplo, numa igreja, as pessoas vão levantar a mão para o céu e vão falar, olha, um anjo do Senhor salvou ele. O cara quase morreu e foi salvo de maneira inexplicável, vocês vão ver. Se ele conta isso na igreja, dá o testemunho na igreja, foi o anjo do Senhor que apareceu ali e salvou ele. Está errada essa afirmação? Não. Porque quando nós falamos de anjos, nós também estamos falando de seres extraterrestres. Se ele chega em qualquer outra vertente
espiritualista vão dizer que foram espíritos bons, entidades da natureza, mas a descrição que ele dá, tudo indica que se encaixa mais naquela narrativa da ufologia casuística. Presta atenção, vamos continuar ouvindo aqui. E isso tem a ver com a localidade onde essa situação aconteceu. Vocês já vão entender. O que diz a ciência? É possível explicar? Imagens e relatos assustadores. Fraude ou realidade? Tem muita fraude e tem muita realidade. Tem muita coisa forjada, como eu já mostrei aqui para vocês. Eu já fui enganado, inclusive, por coisa forjada. Eu e ufólogos de renome, como o próprio Edson Boaventura, somos humanos, estamos passivos de sermos enganados até mesmo por uma tecnologia muito bem aplicada. A pessoa cria ali uma coisa num programa de vídeo, ou cria um boneco muito bem feito, faz uma filmagem assim que convence e tal. Até aqueles que são considerados especialistas podem ser enganados. Só que também tem coisas inexplicáveis. Tem coisas, como já provei aqui, que não possuem explicação do ponto de vista da ciência convencional. Raimundo Marques de Souza Júnior tem... Olha o estado do cara no vídeo. Olha o estado do cara. Caído no chão, com a mão no rosto. Vocês vão entender agora como a equipe de reportagem encontrou ele ali. 37 anos, é formado em administração de empresas e filosofia. Olha a formação do cara. Administração de empresas e filosofia. Bom, como um amante da filosofia, né, era a minha segunda opção de estudar. Eu ainda pretendo fazer uma faculdade de filosofia. Eu apenas sou um autodidata, no sentido filosófico, né? Eu gosto muito de estudar. Mas nós sabemos, quem faz faculdade de filosofia aí deve saber, que a grande maioria daqueles que optam por se aperfeiçoar, né, por se aprofundar no ramo filosófico, acabam naturalmente se transformando extremamente céticos, principalmente ao sobrenatural. O cara é formado em administração de empresas. Isso não faz ele melhor do que ninguém. O cara ter 2 faculdades não faz dele melhor do que ninguém. Mas a gente sabe que pessoas um pouco mais cultas, no sentido de formação e informação, essas pessoas tendem a se tornar naturalmente um pouco mais céticas. Não acreditam em qualquer coisa, procuram sempre uma explicação científica plausível. São pessoas que não são muito dadas à religião, não são pessoas que são muito dadas até mesmo a qualquer prática de espiritualidade. No fundo, grande parte deles até acreditam em alguma coisa, mas ficam mais aqui no gnosticismo, né? Olha, não posso provar que não é, né? Então não posso dizer que eu não acredito. É mais ou menos nessa pegada que a coisa anda. Vocês acham que um cara desse ia inventar uma história rolando no chão lá, e a equipe de filmagem da reportagem passando encontrou o cara naquela situação ali com alguns vizinhos e tal? Vocês acham que o cara ia inventar uma história dessa? Principalmente sendo administrador de empresa, formado em filosofia, com toda uma reputação a zelar? Claro que existe muito caso forjado também, mas não acredito que seja o caso desse aqui. Presta atenção. Não acredita em discos voadores. Olha só. O repórter disse, olha, ele não acredita em discos voadores. Ele não acredita, ele era completamente cético. Mas alguma coisa aconteceu. Se foi Deus, se foi milagre, se foi ET, o que é que tenha sido, eu só tenho a agradecer. Ó, vou até mostrar a cara dele. Ele falou, olha, eu não sei se foi ET, eu não sei se foi milagre, eu só tenho a agradecer. Não importa qual a linguagem que você usa, não importa como você chama, não importa como você entende. A questão é que você não pode negar os fatos. Você não pode negar aquilo que está acontecendo. Um carro flutua na tua frente. Um carro tem o quê? Pouco mais de 1 tonelada, se eu não me engano? Um carro flutua ali na tua frente. Você pode dizer que foi um orixá, você pode dizer que foi um espírito, você pode dizer que foi um demônio, tu pode dizer que foi um anjo, você pode dizer que foi Deus. Não importa. Mas alguma coisa sobrenatural aconteceu na sua frente e você não pode negar o fato. Porque ele salvou a minha vida e o meu carro.
Olha só que situação. Salvou a vida do cara e até mesmo o próprio carro dele. Que história é essa? Ele vai esmiuçar aqui agora, presta atenção. Para contar a história de Raimundo, é preciso voltar no tempo. Deixa eu ver se eu consigo adiantar a matéria aqui para chegar na parte que ele conta tudo. Pera aí. Bom, é a partir de agora que meio que vai explicar o que aconteceu. Presta atenção. O que está para acontecer agora é surpreendente. Coincidência ou não, a intenção da reportagem era avistar algum fenômeno extraterreno. Mas o que aconteceu? A reportagem ela foi até o Morro dos Ventos, como é chamado, se não me engano, Morro dos Ventos, ali em Quixadá, no estado do Ceará, onde acontece muita coisa. Ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tem muita coisa que acontece em Quixadá, ó. Homem alega dominação do planeta por alienígenas em MPF e MPF analisa, tá? Isso aqui fala de Quixadá. Tem outra aqui, ó. Abdução do caso de homem que foi abduzido ensinou os filhos a como se proteger de OVNIs. Para você se livrar, só se for com um pé de árvore, uma coisa assim. Você tem que ir para debaixo, porque com a árvore, o aparelho deles, os extraterrestres, perdem contato. Isso aqui tem a ver com Quixadá. Aí você tem aqui, ó. Abduções, sequelas, perseguição a OVNIs, relatos de cearenses que dizem ter tido contato com ETs. Aqui, ó. Matéria da Globo, de 2015. Moradores de Quixadá, no Ceará, afirmam ter feito contatos com extraterrestres. Né? Matéria do Globo Repórter. Vamos terminar de ver aqui. O que nossos repórteres estão prestes a presenciar é muito mais do que imaginaram. Rapaz, falta muito ainda. Não, Raul, tá perto. Aqui o repórter está acompanhando um ufólogo que estuda lá na área. A subida é longa. Enquanto caminhamos, testemunhamos uma cena rara na região. Um nevoeiro envolve a montanha. Em pouco tempo, a neblina toma conta de tudo. Tem muita encheção de linguiça, que é normal nessas reportagens, né? Que eles estão subindo, ó, vocês podem ver. Chegamos ao pico da Pedra dos Ventos. A ideia é Pedra dos Ventos. E passar a noite toda aqui. Assim que Quixadá chama-se curral de pedra, né? É o significado de Quixadá, curral de pedra. E como devido o pico ser muito alto... Cara, no Ceará acontece muita coisa, vocês não fazem ideia. Não é só em Quixadá. Eu recebo relatos aqui, vídeos e tudo mais, aqui de muito avistamento em Quixadá. Tem coisas assim que muita gente interpreta como anjo também, como demônio, tá? alto. Aqui tem uma energia nesse local do pico que atrai. Segundo o ufólogo, tem alguma coisa na pedra lá, na Pedra dos Ventos, uma espécie de energia, de aura, sei lá o quê, que atrai, né, a presença desses objetos. É nesse momento que Raimundo Júnior, o motorista da caminhonete, chega de repente. Aí, ó, a situação Ele do está cara. ofegante e muito assustado. Vou tirar aqui porque já sabe, né? Eu não quero tomar strike. Ele está praticamente em estado de choque. Saber o que... Quando nós saímos, a caminhonete estava numa posição muito perigosa. E ele ficou, depois a gente voltaria para tentar tirar a caminhonete de lá. E agora, o que houve, Júnior? Conta. Ah, eu entendi errado, tá, pessoal? Foi mal. Ele foi com o pessoal da equipe de reportagem, ele era o motorista da caminhonete que levou eles, né? Que levou eles e ficou esperando lá no pé da montanha e alguma coisa aconteceu. Tá? Eu entendi errado no início do vídeo, me perdoem. Vem cá. Eu não aguento, eu quero ir embora daqui. Me conta. Olha, sério. nós saímos de lá, a caminhonete estava naquela posição. O que aconteceu depois, Júnior? Ela saiu só. Ela só saiu. Ela só saiu. Olha só, ele tá dizendo que a caminhonete começou a andar sozinha. Que não estava ligada, que o freio de mão estava puxado, que a caminhonete começou a andar sozinha. Presta atenção. Ele se acalma, conta uma história surpreendente.
Eu senti o carro descendo, mas eu me apavorei. Aí eu engatei e pisei no freio o máximo que eu pude. E ele conseguiu parar. Você lembra que a roda estava em cima daquele meio-fio, traseira do lado esquerdo e do lado direito? Ela desceu todinha. Eu fiquei só com os três pneus. O traseiro do lado esquerdo, o dianteiro do lado esquerdo e o dianteiro do lado direito. Olha só que situação, cara. O que explicaria uma situação? Tudo bem que não tem o registro, não tem filmado, tem só o relato do cara do que aconteceu. Mas será que o cara ia se expor ridículo assim? Bom, vai entender, né? Em cima do caminho da subida pra cá. Aí eu desci, apavorado, consegui, o carro conseguiu se fixar. Eu peguei as pedras, coloquei no... O cara começa a chorar, gente. Se ele tá fingindo aqui, ele é um ótimo ator, viu? A Record já pode contratar ele aí pra próxima novela, que o cara é muito bom. Se ele estiver mentindo, né? Mas, sinceramente, eu acredito no relato dele. Coloquei embaixo do pneu. Pra evitar que ele descesse mais. E aí o carro saiu. Eu não liguei o carro, ele saiu. Saiu sem ligar, sem nada. Não tinha, eu não tava com a chave tava comigo. Pra você ver, o carro saiu andando sozinho. Aí deu problema lá no pneu, o pneu soltou e o carro com 3 rodas, pelo que eu entendi aqui, começou a andar sozinho. Ou seja, alguma coisa sobrenatural aconteceu pro mal e provavelmente uma outra coisa sobrenatural aconteceu para o bem. Como se houvesse uma espécie de batalha espiritual dentro da linguagem cristã que ocorreu nesse local, né? Uma visando o mal e outra visando o bem. Ele saiu de onde ele estava. Ele andou. O relato do motorista contraria a física e qualquer tipo de lógica. Obviamente que sim, né? Você não tem uma explicação científica para isso. Se o que de fato ele alega ter acontecido, aconteceu. Então, ele mostra fotografias que diz ter tirado do carro em movimento. Tá vendo aqui a guia? Olha ele subindo aqui a guia. Tá estranho isso, né? Ele tirou foto do carro em movimento? Eu não entendi essa parte, não. Estranho isso. Será que eu me enganei com o cara? Não é possível, né? Eu sou humano, né, velho? Sou humano. Pode ter acontecido. Vamos terminar de ouvir. Olha aqui onde é que ele já tá. E ó, aqui à frente. E ele vindo e passando por mim. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos dar o benefício da dúvida, né? Porque o choro do cara me convenceu. Ele, vendo que o carro estava se movendo sozinho, e aparentemente na direção dele, e estava com o freio de mão puxado, ele estava com a chave do carro, né, no bolso, e não tinha como o carro sair andando sozinho, ele não acreditando naquela situação, ele começou a tirar foto para registrar o que aconteceu. Tá? Pela imagem que a gente vê, essa matéria parece que é antiga, né? Essa câmera aí é aquela que só tira fotografia, né? De muito tempo atrás, aquele tempo do Orkut e tal. Então ele começou a fotografar para registrar o momento. Né? Só que, pelo visto, ele quase morreu. O carro parece que ia passar por cima dele. O carro dominado por alguma força ou por alguma entidade ou algo do tipo. Ele pode estar envolvido em alguma mutreta com o ufólogo que foi lá com o repórter da Record para poder fazer um casinho para gerar matéria sensacionalista? Pode ter sido. Pode ter sido também. Mas sei lá, de alguma forma o relato dele me convenceu, até porque nós temos em Quixadá, como eu mostrei aqui para vocês, muita coisa estranha que acontece há bastante tempo. Há quem apelide Quixadá, né, de espaço-porto, de tanta coisa que acontece lá. E dos relatos, né, dos contatos que as pessoas têm com seres não humanos. Tá? Ao ponto de ter um senhor que faz tutorial, né, para os filhos de como não ser abduzido por seres alienígenas. Vamos continuar aqui ouvindo a matéria. De repente, o alarme da caminhonete dispara e o motorista corre. Olha só que bizarro, cara.
A caminhonete ela começou a andar sozinha. O alarme da caminhonete começou a piscar. O carro parece que a caminhonete começou a ir atrás dele. E o cara, pernas pra que te quero, começou a correr. Olha só. Quando chegamos, tudo está aparentemente normal. E Raimundo conta novamente em detalhes como tudo aconteceu. A única coisa que eu pensei era botar mais um pouco de segurança para estabilizar o carro e ele não descer. Então, uma lanterna que eu estava dentro do carro, eu saí procurando umas pedras, inclusive na própria ribanceira. Bem estranho, né? Bem estranha essa história. Peguei umas pedras e coloquei no pneu traseiro. Esse pneu ele desceu mais ainda. Então eu segurei, travou, ele arrastou. Simplesmente o carro ele deu um deslize como se fosse descer. Aí eu saí de perto. Eu tinha batido a foto do carro lateral, mostrando que o carro, como é que estava a posição, e tava batendo a foto de como é que tava o pneu aqui. Sei lá, velho. Essa história tem hora que me convence, tem hora que me deixa com o pé atrás. Assim, depois de terminar de ver a matéria, assim, até no final, né? Mas o show inicial do cara me convenceu bastante, tô sendo sincero com você. Não acho que ele mentiria forjando alguma coisa. Eu acho que não. Mas posso estar errado também, vai saber. E a escora. E o carro saiu. Ele simplesmente saiu. No que ele saiu, eu não estava entendendo o que estava acontecendo muito, porque eu estava imaginando que o carro ia descer. Que seria o normal. Ele subindo. E era mais íngreme que isso muito aqui. Mais. Você lembra, a gente vai ver lá, é muito mais íngreme que isso aqui. A gente tá ele começou a subir. Plano. Ele começou a subir. Ele saiu. Você é desligado. Engatado, com o freio de mão puxado, e eu tava com a chave na mão. Cara, é bem estranho isso. Bem estranho mesmo. Pode ter... Assim, ó, eu. Tô falando eu. Não tô falando o que aconteceu. Tô falando que eu acredito no relato dele. Acredito que o que ele tá falando aconteceu. Né? Agora, o que ele tava fazendo? Essa que é a questão. Se ele é uma pessoa cética, o que ele tava fazendo lá? O cara é formado em administração de empresa, em filosofia. O que ele tava fazendo lá? Foi trabalhar de motorista pra Record? Foi fazer um favor para um amigo? Ou sei lá, criar um clima, uma mutreta para poder fazer uma matéria sensacionalista? Vai saber, né? E eu nunca passei um susto na minha vida. O que teria acontecido na Pedra dos Ventos? Porque o inesperado, que pegou toda a equipe de surpresa, aconteceu justamente na gravação de uma reportagem sobre ufologia. Bom, indo agora por um olhar mais cético, pode ter acontecido igual o caso do ET Bilu, né? Onde a equipe da Record forjou ali aquela cena do salto. E forjou um monte de coisa. Não exibiram as imagens reais mesmo que capturaram do ET Bilu. Pegaram uma coisa ou outra ali, tal como já mostrei na perícia. Ah, você caiu de paraquedas aqui no canal? Não sabe do que está acontecendo? Ah, o cara é doido, acredita no ET Bilu? Procura aí no canal, né? É uma série com 2 ou 3 episódios chamada ET Bilu, a verdade não contada. Aí depois você fala alguma coisa. Acaso? Coincidência? Ou simplesmente mistério? A investigação começa agora. Bom, como eu falei para vocês, eu acredito muito que alguma coisa realmente do âmbito sobrenatural pode ter acontecido, tá? O que não faltam, como eu mostrei para vocês aqui, são evidências. Ó, essa matéria é de 2021. Né? Onde fala de dominação de alienígenas querendo tomar o planeta Terra, né? E possivelmente forças do bem querem proteger, estão protegendo a Terra para não deixar esses seres maléficos dominarem aqui, tá? O cara tem aqui a matéria, tem a ver lá com Quixadá, se eu não me engano. Tem aqui também o cara que foi abduzido no Ceará, tem várias histórias, só vocês procurarem. Tem as abduções e sequelas de pessoas que são perseguidas por OVNIs também lá no estado do Ceará. Tem essa matéria aqui de 2015, como eu mostrei aqui do Globo Repórter, enfim. Mas de qualquer forma, como eu disse no início do vídeo, a verdade ela se impõe. A realidade ela se impõe. E a verdade a cada dia está se aproximando. E em breve, muito em breve, tudo aquilo que a mídia e as religiões tentaram esconder vai estourar.
A NASA já tá meio que preparando todo mundo aí. A mídia, aos poucos, já não tá fazendo tanta piada assim com a situação. Para não fazer piada, a mídia nem faz matéria mais. Parou até de fazer matéria. Porque muitos viram que a coisa é séria. Bom, é isso. Eu quero saber o que você pensa sobre essa situação aí nos comentários, tá? É novo, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você no próximo.